Deus falou no meu coração uma mensagem que eu quero ser bem sucinto nessa mensagem, bem reflexiva, para que nós não tomamos muito tempo, apesar que nós não temos tanto tempo assim como eu tinha no tempo da manhã. Então foi algo que produziu no meu espírito, o tema é esse. Não foi bem assim que Deus disse. E isso é bíblico, isso é a serpente que falou para Eva. E dentro do conceito do que está falando sobre esse tema, o conceito é relativismo. O pastor Leandro falou de algo que eu falei hoje pela manhã aqui, e eu quero pedir perdão já de púlpito aqui aos nossos psicólogos e nossos filósofos, né? Mas muitos desses filósofos e muitos desses psicólogos têm levado as pessoas a terem a sua verdade, que não é a verdade absoluta. Não, se você tem a sua verdade, fique com a sua verdade. Isso é uma mentira, isso é um engano, isso é um relativismo, isso é um sofisma, e isso tende a cair para o humanismo. Então é sobre essas três esferas que eu quero falar aqui nessa noite, na qual nós precisamos ter atenção naquilo que o próprio apóstolo Paulo já direcionou a Timóteo, que chegariam tempos difíceis, tempos ruins, tempos onde a sã doutrina seria de alguma forma abafada. Mas eu creio que nós somos uma igreja da sã doutrina, amém ou não? Então nós precisamos ter essa atenção no que a própria serpente, há séculos atrás, lá dos primórdios, lá no início de tudo, também trouxe um relativismo a Eva, e ela caiu no conto do vigário. Já que é um musical nordestino, Eva caiu no conto do vigário. E eu usei dois textos da Bíblia para nos trazer clareza nessa noite. Um está em 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu gosto muito dessa movimentação que Paulo estava fazendo em instruir o seu filho na fé, Timóteo, a qual seria um homem que poderia agora estar, depois da sua morte, dirigindo algumas igrejas. E Paulo, de alguma forma, pôde compartilhar da sua fé, da sua confiança, da sua vida cristã, do seu evangelho, para transformar aquele homem chamado Timóteo em um homem bíblico. Amém, Vitor? Em um homem totalmente bíblico. Me ajuda aí, por favor. Bruno, meu filho, me ajuda, Bruno. Vamos ministrar aí, vamos ministrar. Eu, você, Caleb, eu, você e o Davi. Tá? Sem usar celular agora, só nós três. Tá bom? 2 Timóteo capítulo 4. Paulo diz assim, ó: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Aí ele vem falando para Timóteo, orientando Timóteo: Timóteo, meu filho, prega a palavra, insista a tempo e a fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Diga comigo, sã doutrina. Então Paulo estava orientando já Timóteo em um tempo que ele poderia viver, de algo que poderia estar acontecendo no meio da igreja, no seio da igreja, de relativizar algumas coisas, de humanizar algumas coisas e de trazer sofismas algumas coisas. Mas Paulo estava orientando Timóteo: ó, prega a palavra, insista nela, a tempo e a fora de tempo. Se necessário, Timóteo, aconselha. Se necessário, repreenda. Se necessário, encoraja, com toda paciência e sã doutrina, não fugindo dos ensinamentos dos apóstolos, não fugindo da Bíblia em si, da palavra de Deus, que é absoluta. Então estou te encorajando, porque chegarão tempos difíceis, tempos ruins. E aí Paulo vem falando isso. Versículo 3:
Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Não vão suportar o santo ensino. E é nesses tópicos que eu quero trazer para você e trazer o significado e o conceito dessas palavras, ao ponto de que muitos de nós estamos concordando com algumas coisas que antigamente nós não concordávamos. É o relativismo. É as verdades que é sua, que muitas das vezes fere a palavra. Não, você precisa ser livre. Irmãos, eu quero dizer algo para você, não existe liberdade fora de Jesus. Não existe vida fora de Jesus. A liberdade só em Jesus, e a vida só em Jesus. Então se vem alguém falar para você, não, você precisa viver, você precisa ter vida, não tem vida fora de Jesus, e não tem liberdade também fora de Jesus. Então Paulo já estava preocupado com isso. Paulo era um pastor, irmão, um supervisor, um bispo de igrejas. Então ninguém melhor que Paulo de ver as divergências, os problemas que havia no seio da igreja. Então ele já estava preparando Timóteo. Ele já estava, através da palavra de Deus, nos preparando para que esses dias, como dias que estão chegando, ou que já chegou, nós pudéssemos de alguma forma separar o que é santo e o que é profano. Volta lá para mim, só para me pegar o meado aqui. Cadê? Ao contrário, sentido... Não, um pouquinho mais. Porquanto chegará um tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira aos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. E aqui, irmãos, nos dias de hoje nós temos muita informação. Eu não tenho tanta informação como eu tinha 20 anos atrás. Eu sou um crente que a minha infância foi na igreja, a minha juventude foi na igreja. E como os jovens e os adolescentes que foram convidados a estarem aqui, nunca houve tanta informação como nos dias de hoje. Mas existe um perigo nisso aí, que muitos querem relativizar, muitos querem trazer sofismas e humanizar aquilo que é santo. E Paulo já havia se preocupado com isso há séculos atrás. Chegou os nossos dias, e os nossos dias são difíceis, porque nós temos hoje a internet, que muitas vezes nos edifica, mas muitas vezes traz espalho pela igreja. Olha só, não foi bem assim que Deus disse. Não foi dessa forma que o Senhor falou. Não, você tem que ver o contexto da palavra. Não é bem assim, não. Isso me lembra uma serpente que falou com Eva no jardim do Éden. E o Senhor falou: Eva, ou Adão, na verdade, de todos os frutos você pode comer desse jardim, menos de um fruto, menos de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se, Adão, você comer, certamente você morrerá. Certamente você vai morrer. Então eu entendi que, irmãos, não existe pecadinho e pecadão, né? Como as pessoas falavam, que tudo é pecado. Não existe pecado que é para a morte. Existem pecados que as consequências são maiores. No seio da família, no seio conjugal, matrimonial, familiar. Existem pecados que vêm para a morte. Mas Paulo já estava preocupado com isso. Reuniram mestres para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. E aqui a gente abre as concessões. Não, eu acredito nisso, eu creio nisso, eu não creio mais naquilo. Não, agora eu acho que não foi bem assim que Deus quis dizer. Relativismo. Estamos relativizando a Bíblia.
escolhendo mestres para nós mesmos, segundo as nossas vontades, segundo os nossos deleites. Não, agora eu posso escolher, agora, da forma que eu quero viver assim. Pode passar. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, Timóteo, amado Timóteo, tu, no entanto, seja equilibrado. Em tudo suporta os sofrimentos. Faz a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Chegaria de tempos difíceis, e já chegou. Tempos onde aquilo que a igreja já foi nos tempos antigos, de alguma forma a gente tem perdido a essência do verdadeiro evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente, o mais astuto de todos os animais dos campos que Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Se a gente olhar o contexto daquilo que a serpente estava questionando Eva, era porque Deus tinha dado uma orientação a Adão e automaticamente repassado a Eva daquilo que eles poderiam fazer no jardim e daquilo que eles não poderiam fazer também no jardim. E aí a serpente vem, como ela é astuta, e ela faz um questionamento dentro de um relativismo para Eva. Não foi bem assim que Deus falou. E eu fui atrás do conceito ou do significado da palavra relativismo. E o relativismo filosófico é uma corrente de pensamento, escute isso, que sustenta que não há verdades absolutas e universais, mas sim que todas as verdades são relativas e dependem do contexto e da perspectiva individual e cultural também. Ou seja, toda verdade, pastor Josiel, tem uma relativa. Não existe a verdade absoluta. Então, ou seja, vocês que são cristãos, vocês que acreditam na Bíblia, se a Bíblia falou que aquilo que é verdade, não, existe um relativismo sobre o contexto que está falando o que é verdade. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, escute isso, presta atenção, que João 14, no versículo diz que o próprio Deus, porque você não tem uma verdade, eu tenho outra verdade, e um fulano tem outra verdade, mas o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele já deixou claro e absoluto que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele também é a vida. Quebra o relativismo. Eu já falei e repito, irmãos, eu acredito na Bíblia de capa a capa. Se na Bíblia estivesse escrito que o próprio Jonas tivesse engolido a baleia, eu acreditava. Se a Bíblia falou, está falado. Não existe um relativismo sobre isso. Não existe meias verdades sobre isso. E isso é alguém que estuda demais, é um estudioso que chegou nessa conclusão. Não existe uma verdade absoluta. Não existe. Tudo é relativo. Dentro do contexto que você entenda, é relativo. É por isso que eu gosto muito da canção que fala assim, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. Que? O que fala? Tudo que existe. Tudo que existe acontece. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é um Deus absoluto.
Tudo Ele criou, tudo Ele fez. Sim, sim. Tu te importas comigo também. O amor de Jesus, E o amor de Deus Pai, tão grande eleva-me, amarra-me. Sim, Senhor. Ele é o que, igreja? Tremendo. Ele é absoluto. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E fora dele não existe vida. Fora dele não existe liberdade. Já estou crucificado contigo, Jesus. Agora não vivo mais eu. Então, se não vivo mais eu não consigo entender ou absorver o relativismo, o humanismo, os sofismas que trazem engano pelo meu bel prazer. O humanismo, como o próprio nome já indica, esse período literário correspondeu a ideias filosóficas, morais e éticas que valorizam o ser humano acima de Deus, acima do Criador. As minhas vontades, os meus egos, os meus eus. Não, o que importa é que você seja feliz. É por isso que eu não indico nenhum tipo de, quando você está passando por sua situação conjugal, matrimonial, que você procure um psicólogo que não seja cristão. Porque dentro do relativismo hoje, dentro do sofisma e do humanismo hoje, olha só, se você chega e que aquela pessoa que é o seu cônjuge está te fazendo mal, as pessoas falam o seguinte para você: seja feliz, se separe, viva a sua vida. É isso que a filosofia está falando. É isso que a psicologia não cristã está falando. Você nasceu para ser feliz. Quando Jesus encontrou com Paulo no caminho de Damasco, e ele reconhece a voz de Jesus, e naquele momento ele de alguma forma recebe Cristo como seu Salvador. E no período daquela conversa, daquele diálogo, e depois vem Ananias, vem toda aquela questão de salvação de Paulo, né? Ah, Paulo, agora você vai ver o que é sofrer pelo meu nome. Tudo é o contrário. O mundo fala que você precisa ser feliz. O mundo fala que não, é melhor você separar, você casa com outra pessoa, é melhor você viver a sua vida, é melhor você fazer isso, você aqui fazer aquilo. Mas, irmãos, quero falar algo para você: se fere a palavra de Deus, não vem de Deus. Pastor, mas alguém profetizou, pastor, alguém falou, um profeta me revelou isso. Profeta do caos, irmão. Me perdoe a palavra, profeta de Satanás. Nenhum profeta vai se levantar contra as escrituras do Senhor. Como que eu sei se uma palavra vem de Deus ou não vem de Deus? A verdade do Evangelho, a verdade de Deus é uma verdade absoluta. Tem entrado dentro das nossas igrejas o relativismo, os sofismas, o humanismo. O que é sofisma, pastor? De modo aproximado, sofisma é um anunciado falso que parece verdadeiro numa compreensão superficial. No culto da virada, Deus está me trazendo uma mensagem daquilo que nós não devemos ser em 2025. Então vira para o seu irmão e diga para ele assim: ó, o raso não te serve mais. É nesse nível que nós queremos chegar, de sair de um lugar raso para um lugar mais profundo em Deus. Porque é possível, irmãos. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a muitos problemas, é possível se manter firme e fiel.
Existem ainda igrejas sérias, existem ainda homens de Deus que morrem por amor a Jesus, que morrem com as suas vontades, por amor ao Evangelho, porque a Bíblia disse, e eu acredito que ela disse, porque o meu Jesus disse, e eu acredito que Ele disse. Não há relativismo, não há meias verdades, existe uma só verdade, a verdade que é Ele, Jesus Cristo. Existe um só caminho, o caminho que é Ele, Jesus Cristo. Existe somente uma vida, a vida que é Ele, Jesus Cristo. O autor e consumador, o alfa, o ômega, o príncipe da paz, o rei dos reis, o Emanuel. E por isso nós precisamos crer, irmãos. Eu fico muito preocupado quando tem muita gente que estuda demais e ora de menos. Porque escute isso, ó, quando você lê demais e você não ora nada, você vira cético. E ao contrário também é verdadeiro. Quando você ora muito e não lê nada, você vira místico. Tudo é demônio, sabe? Você vê demônio em tudo. Não, é demônio, é demônio. O cético é a mesma coisa. Não foi bem assim que Deus disse. Relativismo é relativo às coisas. É muito mais pela letra. Mas Paulo, irmão, Paulo é magnífico. Paulo é um cara extraordinário. Ah, meu amigo apóstolo Paulo, ele fala assim: Timóteo, em tudo seja equilibrado. Equilíbrio. Timóteo, em tudo, meu filho, seja equilibrado. Malhe os dois braços. Amém ou não? Como estão entendendo? Palavra e oração. Palavra e oração. Amém? Vida prática e espiritual. Jejum, palavra, adoração. Amém? Irmão, se existe uma só verdade, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, porque tem muita gente que não está livre, porque ainda não conheceu a verdade, está presa nos sofismas, está presa dentro do relativismo, está presa até na religião. Eu não estou aqui para te apresentar a religião. Eu estou aqui para apresentar a você aquele que veio ao mundo, aquele que morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, aquele Deus que nos amou. Ele olhou para a humanidade e nos amou. E hoje nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Por isso que o diabo tem tanta raiva de você, porque quando ele vê você, ele vê o sangue de Jesus em você. Quando ele olha para você, ele vê o semblante de Jesus em você. Mas o mundo tem tentado nos tirar da presença do Senhor. Não, para que orar desse tanto? Deus já sabe tudo. E quando orares assim. Às vezes eu fico assim, cara, não está tirando esse negócio. Quando entrares no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com Ele no secreto, e Ele no secreto te responderá. Aí eu não entendo. Mas para que oração? Deus já sabe tudo. Relativismo. Deus não sabia que aquele cego era cego, irmão? Oh, Deus sabia que aquele cego era cego. Amém? Já matou. O que tu queres? Cara, o cara era cego, Yara.
que o cara vai querer? Senhor, eu quero ver. É a reafirmação daquilo que você quer em Deus, para que Ele, através da sua fé, te cure. É por isso que você tem que orar. É por isso que você tem que entrar no seu lugar secreto. É por isso que você tem que chorar na presença do Senhor. É porque nós somos ruins. É porque nós somos maus. É porque nós somos mentirosos. É porque nós somos idólatras. É porque nós somos adúlteros. E sem Ti, Senhor, nada eu posso fazer. Se não for o Senhor, essa natureza caída, é por isso que eu preciso de Ti. E às vezes dentro do relativismo aqui na casa, tem pessoas que falam assim: para que tanta oração? Por que não evangeliza? Tem muita coisa para fazer, para evangelizar, tem um social para você. Aí minha pergunta é: quantas vezes você desceu em Santo Antônio Descoberto? O que você fez dentro da ação social da igreja? Pastor, nada. Então, irmão, você não pode criticar se você não constrói nada. Crítica de quem não constrói nada. Sofismas, relativismo, humanismo, é o que o mundo tem trago para dentro das igrejas e nós estamos acreditando. Não pode mais não. E aí os pastores, entre aspas, da internet, dizem, como o Caio Fábio falou: olha só, você que vai namorar, você pode ter relações sexuais antes do casamento, para ver se rola química. Porque aí você está, de alguma forma, diminuindo o divórcio lá na frente. Relativismo, irmão. Relativismo. É porque o santo se tornou e tem se tornado profano. Ah, pastor, mas tem muita gente que fala muita coisa boa. Mas, irmão, tem coisas que quando fere a palavra, não tem nem como ouvir mais. E aí as ideologias, os pensamentos, aquilo que vai entrando devagarzinho dentro da igreja. E no primeiro momento a gente não aceita, mas depois, segundo as nossas vontades, os nossos deleites, os nossos prazeres, a gente vai começando a aceitar. Pastor Genésio, quando eu tinha meus 12 anos, já dizia: cuidado, o mundo está entrando dentro da igreja. Nós precisamos ter cuidado com esses 3 tópicos, irmãos: relativismo, humanismos e sofismas. Adão e Eva cometeram o maior erro da vida deles. Eles foram expulsos do paraíso. Ah, mas que Deus mau. Às vezes a gente fala sobre o temor de Deus. Eu disse isso lá em Minas e vou dizer aqui também, disse na nossa reunião: temor é ter reverência, temor é ter respeito, mas temor também é ter medo de Deus, irmão. Tenha medo da ira de Deus. Que parece que a gente vive uma outra estação, né? Até parece que Deus se converteu, aceitou Jesus, não é mais irado como ele era antes. Precisamos ter medo da ira de Deus. Precisamos sim ter reverência, ter respeito a esse Deus Todo-Poderoso. A verdade, ela não foi terceirizada. Por mais que em nosso tempo haja a proliferação de um sentimento de que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua argumentação, cada um tem a sua fé.
Mas o Deus que produziu essa verdade, irmão, ei, quero dizer a você, o Deus que produziu essa verdade, Ele continua absoluto. Ele continua absoluto. Ele continua pleno. Ele continua completo. Ele sim declarou. Foi Ele que declarou. E eu gosto dessa palavra que Jesus fala, Vitor. Eu gosto dessa palavra, pastora Elília, que Jesus traz o nível de responsabilidade. Porque, irmãos, todas as vezes que você olha para dentro de você e você assume a responsabilidade, dizendo quem você é, na configuração daquilo que você tem, Ele mesmo pôde dizer em João 14, versículo 6: porém, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Respeitamos Maria, mas ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Respeitamos, como dizem, o São Pedro, mas ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Respeitamos, quem sabe, São Maria Madalena, mas ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro caminho, irmãos. Ele é a verdadeira verdade. Como que dá para sair de uma discussão como essa? Ele mesmo sendo um homem, Ele não quis se igualar, ser igual a Deus. Ele tomou a forma de homem, e como um homem morreu naquela cruz. O relativismo, ele vem para te trazer dúvidas, e a gente fica muito triste como pastores, que a gente tem visto que algumas pessoas que se dizem muito da área do ensino tiram a glória de Deus. Não, a glória não é mais de Deus, a glória é sua agora. Agora eu posso fazer, agora eu sei, agora... Não, eu não me encaixo mais nessas mesas de PGs, de discipulados. Agora o meu top é o top 10. Sou das galáxias. Ele era manso e humilde de coração. Quantos se parecem com o meu Jesus? É fácil, irmão. Ou na internet ou fora da internet, é fácil você classificar. Esse parece com o meu Jesus. Meu Jesus falaria assim. Meu Jesus relativizava as coisas dessa forma. Ó Senhor, muitos estão falando, xingando de Beelzebul, disso, daquilo. Não quero saber de vocês que acha que eu sou. O Senhor é profeta, uns dizem que o Senhor é isso. E Pedro, cheio de autoridade, diz: Senhor, Tu és Senhor e Rei. Sim, Jesus. Ele é a verdade. Ele é justo. Ele é fiel.
toma o teu lugar nas nossas vidas, Senhor. E habita entre nós. Quantas vezes que você não fala mais, bom dia, Espírito Santo? Quantas vezes você, homem sacerdote da sua casa, diz, bem-vindo, Jesus, ao meu lar? Quantas vezes você não ora mais da forma que você orava? Quantas vezes você não fala mais com Ele da forma que você falava? E Ele gostava muito da sua voz, Ele gostava mais do seu coração, mas você está muito distante dEle. Quando Pedro falou que morreria por Jesus, ah não, Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás, Pedro. Porque Pedro era um cara muito afoito, sabe? Ele era um cara muito linha de frente. E quem sabe julgava muitas pessoas, condenava muitas pessoas. Por isso que perguntaram, Senhor, quantas vezes devo perdoar? 70? Quem sabe, para a vida de Bartolomeu, que não teve nenhum livro escrito, para ele servia 3 vezes, Bartolomeu, para você serve. Quem sabe outros profetas, outros apóstolos que andaram com Jesus, o próprio João, o próprio Tiago, para você, Tiago, serve 7 vezes. Mas para você não, Pedro. Seu padrão 70 vezes 7 é para você, Pedro. Porque eu sei que você precisa ainda passar por uma conversão genuína. E ele se colocou na qualificação de que ele morreria por Jesus. E muitas das vezes, quando nós falamos isso, a gente quer tirar a glória de Deus. E Deus entendeu naquele momento. Pedro negou a Jesus. Ele ficou tão frustrado, irmão, que ele foi pescar novamente. Ele saiu do seu ministério. Não, agora acabou. Para mim acabou tudo. Neguei o mestre. Ele voltou a pescar. Só que nesse ponto, menos ele sabia que naquele momento ele estava começando a entrar nos padrões que Jesus queria. Aí Jesus foi atrás dele. Tu morria por mim, né, Pedro? Mas tu me negou. Então muitas vezes, quem sabe, aquilo que você quer fazer para Ele, e dentro do seu coração a glória não seria dele, seria sua. Mas agora, depois da negação, o próprio Jesus foi atrás de Pedro. Foi: Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes de todas as coisas, Senhor. Por isso que diga o fraco: eu sou forte. Então, Pedro, agora apacenta minhas ovelhas. Agora você já está preparado, porque é em mim, Pedro. Não é sobre você, não é sobre as suas ideologias, é sobre mim, a pedra fundamental, a rocha que é Jesus Cristo. Porque quando Pedro ele encontra com Jesus, e quando Jesus pede para que de alguma forma eles possam falar quem era Jesus para ele, Pedro, tomado cheio do Espírito Santo, diga: o Senhor é... Ah, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso. Então, se você sabe quem eu sou, eu vou dizer quem você é. Que na verdade o nome dele não era Pedro, era Simão Barjonas. Como você me conheceu, sobre a minha essência, eu quero colocar os fragmentos desta rocha em você. O seu nome passará a se chamar Pedro.
fragmentos. Que foi dessa rocha que você saiu. E sobre mim, Pedro, você vai edificar a minha igreja. Nós estamos vivendo e terminamos um ano da edificação. Muitas coisas foram conquistadas, outras não teve o entendimento de que é edificação. Nós estamos entrando num ano apostólico, de evangelizar, de estabelecer, de edificar. E eu creio, irmãos, que o ano 2025 vai ser um ano poderoso. Quantos recebem aqui? Amém. Eu creio que você vai ter um nível maior de relacionamento com Jesus. Eu creio que o relativismo, o humanismo, os sofismas não chegarão mais à sua casa. Os seus ouvidos serão sensíveis à voz do Senhor. Eu creio que um tempo novo está chegando para a sua casa, para a sua vida, para o seu ministério. Amém. Eu vejo que Jesus está indo de encontro a você como ele foi de encontro a Pedro. Um cara frustrado, um cara que achou que não merecia mais, que não era mais, mas o Senhor foi atrás de Pedro, porque ele já tinha dado uma palavra para Pedro: eu farei de você pescadores de homens. E a palavra de Deus não volta vazia. Amém. Você pode até não aceitá-la, mas ela não vai voltar vazia, porque isso pode ir de encontro futuramente com o meu e o seu juízo. Em saber, eu não sabia, Senhor. Não, você sabia. Você sabia. Quer viver uma vida fora do relativismo? Esteja na cruz. Seja crucificado. Não tenha mais prazer, não tenha mais desejo, não tenha mais prazeres. Eu estou nele e ele está em mim. A palavra de Deus diz isso: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Assim diz o Senhor. Quanto mais você se achegar a Ele, mais você vai se santificar, mais você vai ser marido de uma esposa só, mais você vai ser sacerdote do seu lar, mais você vai ser uma mulher sábia, mais você vai ser uma mulher longânima. Às vezes a gente mesmo começa a perceber: eu preciso orar mais. A minha carne está pulsando, a minha ignorância. Eu preciso me... Você está entendendo, irmão? Relativismo, humanismo e sofismas são 3 áreas que o inimigo está lutando para colocar e implantar um chip na sua mente. Hoje eu creio, tá? Conjectura minha, que eu ficava: cara, como é que pode ser? Vai botar um chip aqui? Eu creio que seja algo do sistema, um sistema diabólico, sabe? De ideologias, de relativismo, que você vai aceitando ele. E quando você vê, você está ligado ao código 666. Como de manhã eu falei, eu quero falar hoje à noite. Eu quero que vocês assistam um filme chamado Nefários. Quantos já assistiram aqui Nefários? Poderoso. Você vai ver como que o inimigo trata. Agora sim, se você não é cristão e nem espiritual, você vai falar que é balela.
Mas é algo assim, irmãos, um mundo real espiritual. Deus está fazendo algo novo no nosso meio, amém? Deus está produzindo algo novo no nosso espírito, eu sinto isso, amém? Nós vamos nos aprofundar mais na verdade. Essa verdade é Jesus. Essa não é a verdade do pastor Ney, não, irmão. Existe um homem que passou por essa terra e ele disse: eu sou a verdade. Quando ele encontrou, para me terminar, com aquela mulher samaritana em João 4, aquela mulher, ela pegava água todos os dias em um poço que era de Jacó. Um homem extraordinário, um homem que tem a sua história na Bíblia. Mas o próprio Jesus disse: ah, mulher, tu está bebendo água de Jacó até hoje, tu está bebendo água de Paulo até hoje, mas quando você beber da água que eu te der, você nunca terá mais sede. E quando você beber dessa água, foi o que eu falei pela manhã, que muitos de nós, sou salvo, amém, tá beleza, vida que segue. Mas aquele que encontra com Jesus, aquele que tem a vida transformada, aquele que bebe da água que o Senhor dá, ele não é somente salvo, mas agora ele quer resgatar outras pessoas. Ele quer agora proclamar o reino de Deus, a sua justiça. E ele falou: quando você beber dessa água, você vai beber, e ele disse, nunca mais terá, mas também rios vão fluir do seu interior. Irmão, quando aquela mulher entendeu isso, porque é só aqueles que entendem, amém? Amém, pastor Nascimento. Nascimento, quando ela entendeu aquilo, aquela mulher teve um espírito evangelístico dentro dela. Ela recebeu a salvação, JP, mas automaticamente ela recebeu o ministério da evangelização. Não foi só aquela mulher salva naquele dia. Jesus ficou mais alguns dias naquela cidade e houve salvação para muitos. Então você está bebendo dessa água aqui, que essa água não pare em você, que essa água venha jorrar através de você, que você é rio, amém? Vira para o teu irmão e fala assim: você é rio. Fala assim: você não é lagoa, você não é mar morto. Fala para ele: você não é mar morto. Então flua do teu interior rios, beba da água. Essa água que Jesus te der, você nunca vai mais ter sede.